Chegamos agora à carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 1. Esse versículo, embora esteja numerado como parte do capítulo 4, encerra, na verdade, a ideia que começou no capítulo 3, versículo 18. Lá, o apóstolo Paulo começa a tratar das relações dentro do lar e do contexto social, e agora, especificamente, ele se dirige aos senhores, ou seja, aos cristãos que possuíam escravos. Paulo os exorta a agir com justiça e equidade para com aqueles que os servem. A expressão usada no original grego é parecheste, um imperativo presente médio do verbo grego parecho, que significa dar, providenciar ou suprir. Aqui, a ideia é que os senhores cristãos devem, de sua parte, oferecer justiça e equidade aos escravos. A palavra grega dikaion sugere justiça no sentido de igualdade, ou seja, se os escravos prestam serviço fiel, devem receber em troca o que é justo. Já a palavra grega isoteta, que aparece também em 2 aos Coríntios, capítulo 8, versículos 13 e 14, carrega a ideia de uma distribuição justa, talvez até de uma remuneração compatível com o esforço. Essa abordagem de Paulo visa claramente melhorar a condição dos escravos dentro da estrutura social da época. Ele não incita a revolta ou a desobediência, mas orienta os senhores a honrarem a Cristo em sua posição de autoridade, sendo justos e generosos. A referência a Jó, capítulo 31, versículos 13 a 15, e Tiago, capítulo 5, versículos de 1 a 5, reforça essa ideia. Deus está atento à maneira como tratamos o próximo, especialmente os que estão sob nosso cuidado. Paulo conclui essa exortação com uma lembrança solene. Os senhores também têm um Senhor no céu. Assim como no capítulo 3, versículo 24, a palavra sabendo, aqui, transmite a ideia de manter constantemente em mente que todos prestaremos contas ao Senhor Jesus Cristo, exaltado e glorificado nos céus. A preeminência de Cristo é o tema que permeia toda a epístola. Passando agora para Colossenses, capítulo 4, versículos de 2 a 6, Paulo muda o foco da casa para a congregação como um todo, abordando aspectos da vida cristã que dizem respeito a todos os santos, independentemente de sua posição social ou familiar. Ele começa dizendo, no versículo 2, perseverai em oração. A palavra grega usada é proskartereiti, um imperativo presente ativo que comunica a ideia de constância, persistência. Esse verbo aparece em diversos outros textos, como Marcos capítulo 3, versículo 9, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, capítulo 2, versículos 42 e 46, capítulo 6, versículo 4, capítulo 8, versículo 13, capítulo 10, versículo 7, Romanos capítulo 12, versículo 12, capítulo 13, versículo 6. Paulo está nos chamando à diligência e à fidelidade na oração, algo que ele mesmo demonstra em Colossenses capítulo 1, versículos 3 e 9, e que também é exemplificado em Epáfras, no capítulo 4, versículo 12. Mas não basta orar constantemente, é necessário também estar vigilante. Ele diz, velando nela, usando o gerúndio da palavra grega gregorontes, que significa estar atento, acordado. Isso aponta para uma vigilância espiritual, um estado de alerta constante diante das necessidades e oportunidades de orar. Exemplos negativos como o de Saul, em 1 Samuel, capítulo 24, das virgens nécias, em Mateus, capítulo 25, da igreja em Sardes, em Apocalipse, capítulo 3, e dos lavradores da parábola, em Mateus, capítulo 13, demonstram os perigos do sono espiritual. Ainda no versículo 2, Paulo acrescenta, com ação de graças. Enquanto a carta aos Filipenses enfatiza a alegria, a carta aos Colossenses destaca a gratidão, como já foi visto no capítulo 3, versículo 15. A ação de graças é parte vital da oração.
Ela reanima a alma e combate a apatia espiritual. No versículo 3, Paulo convida os irmãos a orarem por ele e por seus cooperadores, orando também juntamente por nós. O termo grego rama significa ao mesmo tempo. Ele pede não apenas por si mesmo, mas por todo o seu ministério, mostrando que mesmo alguém com seu chamado e autoridade ainda depende das orações dos santos. Seu pedido é claro: que Deus abra uma porta para a palavra, permitindo que ele proclame o mistério de Cristo, expressão que já vimos nos capítulos 1 e 2 da Epístola, e que se refere à revelação da Igreja como o corpo de Cristo, unindo judeus e gentios em um só povo. Mesmo estando preso, como ele afirma aqui, Paulo não perde a visão do seu chamado. Sua prisão não é obstáculo, mas contexto providencial para o cumprimento do propósito de Deus, como vemos em Filipenses capítulo 1, versículo 13. O que ele deseja é liberdade para pregar, não por interesse pessoal, mas para cumprir o ministério. A porta da prisão se tornaria a porta da proclamação. No versículo 4, Paulo revela seu anseio por clareza e ousadia na pregação. O verbo faneroso expressa o desejo de tornar o mistério conhecido de forma manifesta, clara. Ele reconhece que, apesar de toda sua habilidade, ainda depende da graça de Deus para exercer seu ministério com eficácia, como escreve em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O versículo 5 trata da conduta dos crentes. Andai com sabedoria para com os que estão de fora. O verbo grego peripateite comunica o conceito de comportamento, conduta diária. A sabedoria aqui mencionada não é a humana, mas a que está escondida em Cristo, conforme Colossenses capítulo 2, versículo 3. Os que estão de fora são os que não fazem parte da comunhão da igreja, como também é mencionado em 1 aos Coríntios capítulo 5, versículos 12 e 13. 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, versículo 12. E 1 a Timóteo capítulo 3, versículo 7. Remindo o tempo, no grego, exagorazomenoi ton kairon, é uma expressão que significa aproveitar cada oportunidade. Aparece também em Efésios capítulo 5, versículo 16. O tempo é visto aqui como uma chance favorável, um momento propício para testemunhar e agir em favor do Evangelho. E por fim, no versículo 6, Paulo trata do falar do crente. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. A expressão grega enchariti indica que nossas palavras devem ser marcadas por graça, cortesia e doçura. Isso se reflete no exemplo do Senhor Jesus Cristo, como vemos nos Salmos capítulo 45, versículo 2, Lucas capítulo 4, versículo 22 e João capítulo 7, versículo 46. O controle da língua, tema importante na carta de Tiago capítulo 3, deve estar sob a graça de Deus. A palavra temperada vem do verbo grego artu, sugerindo uma fala bem preparada, livre de banalidades e mentiras. Paulo encerra dizendo que devemos saber como responder a cada um. Isso remete à primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. A resposta deve ser apropriada ao ouvinte, com linguagem clara, sem comprometer a verdade. Paulo é exemplo disso em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, quando fala aos agricultores da Galácia, e no capítulo 17, ao discursar aos filósofos em Atenas. Cada pessoa deve ser abordada conforme suas necessidades, como o apóstolo tão bem descreve em 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 22. Esse trecho da carta aos Colossenses nos ensina sobre oração, testemunho, comportamento e comunicação, todos aspectos fundamentais para uma vida cristã coerente, vivida na dependência do Senhor Jesus Cristo e para a glória de Deus. Nos versículos 7 a 9 do capítulo 4 da Epístola aos Colossenses,
o apóstolo Paulo começa a tratar de assuntos mais pessoais que demonstram seu apreço pelos servos fiéis que com ele colaboravam. O texto flui como um encerramento pastoral e amoroso, onde ele se esmera em valorizar cada colaborador do ministério, sem exaltá-los excessivamente, nem tampouco desprezá-los. Ele os recomenda com apreço quando isso é justo, mas também não hesita em declarar com clareza quando alguém falha no testemunho cristão. No versículo 7, ele escreve: Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado. A expressão meu estado ou todas as minhas coisas, conforme outras traduções, refere-se às notícias pessoais de Paulo, que não foram incluídas na epístola, mas seriam comunicadas oralmente por Tíquico. Essas notícias incluíam detalhes sobre sua saúde, os acontecimentos durante o seu encarceramento em Roma e suas esperanças quanto ao futuro. Tais informações eram importantes para os colossenses, que certamente oravam com fervor por Paulo, como ele mesmo menciona na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 7. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração. Tíquico é mencionado diversas vezes nas Escrituras em associação com o apóstolo Paulo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 4, ele é citado como companheiro de viagem durante a terceira viagem missionária. Em Efésios, capítulo 6, versículo 21, Paulo também o envia como portador da epístola aos Efésios. Mais adiante, em segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 12, durante o segundo encarceramento de Paulo, ele é enviado a Éfeso. E em Tito, capítulo 3, versículo 12, Paulo cogita enviá-lo a Creta. Tudo isso mostra que Tíquico era um colaborador de confiança, alguém a quem o apóstolo confiava importantes tarefas no ministério. A descrição tripla que Paulo faz de Tíquico é digna de atenção. Ele o chama de irmão amado, revelando o vínculo afetivo e fraternal. Chama-o também de fiel ministro, evidenciando a sua dedicação ao serviço cristão e à verdade do Evangelho. E, por fim, chama-o de conservo no Senhor, indicando que Tíquico era um companheiro de trabalho, alguém que, como Paulo, reconhecia o senhorio de Jesus Cristo e servia sob sua autoridade. No versículo 8, Paulo declara: o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. O tempo verbal no original grego pode ser traduzido como vos envio, indicando a ação no presente, enquanto a carta era redigida. Paulo tinha como propósito que Tíquico não apenas levasse a carta, mas também levasse consolo aos crentes em Colossos, informando-os sobre a condição de Paulo e fortalecendo-os espiritualmente. O consolo se basearia na soberania de Deus sobre as circunstâncias, mesmo nas aflições que Paulo enfrentava como prisioneiro do Senhor. É importante observar que apenas Tíquico é encarregado dessa missão de relatar os fatos. Onésimo, que o acompanha, não recebe qualquer título de ministério ou serviço público. Paulo não o chama de ministro, nem de conservo. Isso porque Onésimo ainda precisava resolver sua situação pessoal com Filemão, seu antigo senhor, a quem ele havia fugido. Ainda que agora convertido e transformado pela graça, como narrado na epístola a Filemão, versículo 10, o qual gerei nas minhas prisões, Onésimo não estava ainda em posição de assumir funções públicas entre os irmãos. Paulo mostra aqui um princípio que deve ser respeitado entre os crentes. Enquanto houver questões pessoais não resolvidas, não deve ser conferida responsabilidade no serviço cristão. No versículo 9, Paulo escreve: com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. É notável a ternura com que o apóstolo se refere a Onésimo. Ele o chama de irmão, destacando que pela fé em Cristo, ele agora fazia parte da família de Deus. Chama-o também de fiel, em contraste com o passado infiel como escravo fugitivo. E ainda o chama de amado, revelando a afeição de Paulo por ele,
mesmo com seu histórico anterior. Ao dizer que Onésimo é dos vossos, Paulo reforça a ideia de que ele pertencia à comunidade de Colossos, o que certamente deveria facilitar sua reintegração. Ele não é apresentado como líder, mas como alguém digno de amor e acolhimento. A expectativa de Paulo era de que os colossenses o recebessem bem, como também expressa em Filemão, versículos 16 e 17, onde ele roga que Filemão o receba não mais como escravo, mas como irmão amado. A frase "eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre", escrita no plural, sugere que tanto Tíquico quanto Onésimo levariam as notícias de Roma. Embora somente Tíquico fosse o mensageiro oficial, Onésimo também teria o que compartilhar, especialmente seu testemunho de conversão, fruto da pregação clara do Evangelho feita por Paulo durante sua prisão. Possivelmente ele mesmo contaria como conheceu o Salvador e como sua vida foi radicalmente transformada. Essa história, sem dúvida, tocaria profundamente o coração dos colossenses. Assim, nos versículos 7 a 9 de Colossenses capítulo 4, vemos um retrato vívido do cuidado pastoral de Paulo, de sua valorização dos servos fiéis e da sabedoria com que lidava com situações delicadas entre os irmãos. A epístola, ainda que rica em doutrina, termina com calor humano, espiritualidade prática e um amor genuíno pela igreja e pelos colaboradores do Evangelho. Em Colossenses capítulo 4, dos versículos 10 a 17, o apóstolo Paulo inicia uma série de saudações vindas daqueles que estavam com ele em Roma. Essas saudações não são meramente formais, mas carregadas de significado espiritual, pois mostram que esses irmãos estavam em plena comunhão com Paulo e endossavam o seu ministério. Timóteo, mencionado no versículo 1, já está incluído, e agora mais 6 nomes aparecem, totalizando 7 irmãos com Paulo. Epáfras, como veremos, era bem conhecido dos colossenses. No versículo 10, Paulo menciona Aristarco, o tessalonicense, que esteve envolvido com ele em Éfeso, conforme Atos capítulo 19, versículo 29, e também o acompanhou na viagem a Jerusalém, mencionada em Atos capítulo 20, versículo 4, e posteriormente a Roma, como vemos em Atos capítulo 27, versículo 2. Paulo o chama de companheiro de prisão, expressão que no original grego pode ser entendida como prisioneiro de guerra, indicando uma união espiritual na batalha pelo Evangelho. A mesma expressão é usada em Romanos capítulo 16, versículo 7, ao se referir a Andrônico e Júnia, e em Filemão, versículo 23, para Epáfras. Não se trata, provavelmente, de prisão literal, mas de comunhão nas aflições do ministério, uma identificação profunda com os sofrimentos de Cristo. João Marcos, também mencionado neste versículo, é o mesmo que acompanhou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, mas que posteriormente os deixou, como narrado em Atos, capítulo 13, versículos 5 e 13. Isso levou Paulo a recusá-lo para a segunda viagem, descrita em Atos capítulo 15, versículos 36 a 40. Contudo, agora, Marcos está novamente com Paulo, e o apóstolo recomenda que seja recebido com boa disposição. Ele é chamado de primo de Barnabé, e essa menção pode ser um gesto de reconciliação. Paulo talvez esteja reconhecendo que Barnabé estava certo ao dar uma nova oportunidade a Marcos. Se, como muitos estudiosos acreditam, Marcos já havia escrito seu evangelho nesta época, que apresenta o Senhor Jesus como o servo perfeito, sua presença em Roma teria ainda mais valor espiritual para os colossenses. No versículo 11, Paulo menciona Jesus, chamado Justo, nome comum entre os judeus. Esta é a única menção a ele no Novo Testamento. Ele também era judeu convertido, assim como Aristarco e Marcos. E Paulo diz que esses 3 são os da circuncisão. Eles estavam entre os poucos judeus em Roma que cooperavam sinceramente com Paulo, diferentemente daqueles descritos em Filipenses capítulo 1, versículos 15 a 18, que pregavam por inveja e contenda.
a dedicação desses 3 irmãos é vista como um consolo para Paulo, e a palavra usada para consolo aqui ocorre apenas neste versículo em todo o Novo Testamento e transmite a ideia de alívio em meio à dor. A presença e apoio deles, especialmente em um tempo de prisão, foi profundamente valorizada. O versículo 12 apresenta Epáfras, um gentil de Colossos, chamado de servo de Cristo Jesus. Um título que Paulo usa para si mesmo em Romanos capítulo 1, versículo 1, e para Timóteo em Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Epáfras não era apenas um pregador entre os colossenses, mas também um intercessor. Paulo testemunha que ele luta em oração por eles, usando a palavra grega que descreve um combate intenso, como em Lucas capítulo 22, versículo 44, onde o Senhor Jesus orava com grande agonia. A oração de Epáfras tinha 3 objetivos claros: que os colossenses fossem firmes na fé, estabilidade, que alcançassem maturidade espiritual, perfeição, e que fossem plenamente convictos da vontade de Deus, certeza. Sua oração era um reflexo de profundo amor pastoral e compromisso com a verdade. No versículo 13, Paulo dá testemunho pessoal do zelo de Epáfras, e há variantes manuscritas que traduzem esse zelo como trabalho ou dor, implicando esforço intenso, não meramente dedicação formal. Epáfras também trabalhava com afinco pelas igrejas em Laodiceia e Hierápolis, cidades vizinhas, indicando que sua influência e cuidado pastoral iam além de Colossos. É possível que tenha sido o instrumento usado por Deus para iniciar o testemunho cristão nessas localidades. No versículo 14, Paulo menciona Lucas, chamado de o médico amado, fiel companheiro que o acompanhou até o fim, como lemos em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. A presença de Lucas era uma provisão graciosa de Deus, especialmente considerando que Paulo nunca foi curado do seu espinho na carne, mencionado em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 9. Lucas foi, além disso, o autor do evangelho que leva seu nome e do livro de Atos. Também é mencionado Marcos, outro evangelista. Juntos, Paulo, Lucas e Marcos foram usados por Deus para escrever grande parte do Novo Testamento, uma demonstração impressionante da graça de Deus em usar homens comuns para uma obra eterna. Demas, também mencionado, embora ainda esteja ao lado de Paulo, não recebe comentários elogiosos. Em Filemão, versículo 24, ele também é citado, mas mais adiante, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, Paulo lamenta que Demas o abandonou, amando o presente século. Mesmo assim, naquele momento ele endossava o ministério de Paulo, o que merece ser reconhecido. No versículo 15, Paulo exorta os colossenses a saudarem os irmãos em Laodiceia, mostrando a comunhão existente entre as igrejas. Também saúda Ninfa e a igreja que se reunia em sua casa. Há debate textual se Ninfa era homem ou mulher, pois alguns manuscritos antigos indicam ninfas, masculino, enquanto outros indicam ninfa, feminino. O importante, porém, é que havia uma igreja reunida em sua casa, o que reflete a simplicidade e autonomia das igrejas locais no Novo Testamento. O versículo 16 mostra que essa epístola deveria ser lida também na igreja de Laodiceia e que os colossenses deveriam ler a carta que viria de lá. Muitos estudiosos acreditam que esta última carta seja a epístola aos Efésios, que circulava entre as igrejas da Ásia Menor. Paulo via na leitura pública das Escrituras um momento de instrução e edificação de todo o corpo local. No versículo 17, Paulo envia uma exortação a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Este nome aparece também em Filemão, versículo 2, onde parece estar ligado a Filemão e Áfia, possivelmente seus pais. Paulo deseja que a igreja encoraje Arquipo a perseverar em seu ministério
indicando que talvez ele estivesse negligente ou desanimado. A expressão "no Senhor" enfatiza que o ministério é uma responsabilidade espiritual dada por Cristo e deve ser cumprido com fidelidade. A palavra usada para cumpras transmite a ideia de continuidade, um progresso constante até que a missão esteja completa. A exortação de Paulo a Arquipo é semelhante àquela dada a Timóteo em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5. Cumpre cabalmente o teu ministério. Ambas mostram que os servos do Senhor devem perseverar, atentos ao que foi confiado a eles, reconhecendo a autoridade do Senhor Jesus em suas vidas e ministérios. Essa é uma lição que todos os crentes, em todos os tempos, devem levar a sério. Chegando ao versículo de número 18 do capítulo 4 da carta aos Colossenses, encontramos a expressão "saudação da minha própria mão, de Paulo". Aqui, o apóstolo Paulo autentica pessoalmente esta epístola, que até então fora escrita por um amanuense, ou seja, um escriba. Esse ato de escrever de próprio punho era uma prática comum do apóstolo, como também se observa em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 17, onde ele declara: "A saudação é do meu próprio punho, Paulo. Este é o sinal em todas as epístolas. Assim escrevo." E em 1 aos Coríntios, capítulo 16, versículo 21, "A saudação é de meu próprio punho, Paulo." Este gesto não era meramente formal. Era uma expressão carregada de significado e emoção. Ao verem aquela caligrafia, os crentes seriam lembrados das circunstâncias em que Paulo se encontrava, acorrentado por causa do Evangelho, sofrendo por amor a Cristo e à Igreja. Ele mesmo os convida a se lembrarem de suas cadeias. Essa expressão, "lembrai-vos das minhas cadeias", não era um apelo por compaixão, mas um lembrete do custo do ministério e da autoridade com que ele falava. Era um apelo silencioso à fidelidade. Isso nos remete também à carta a Filemon, versículo 9, onde ele escreve: "Prefiro, todavia, pedir-te com base no amor, sendo eu como sou, Paulo o velho, e agora até prisioneiro de Jesus Cristo." E ainda em Efésios, capítulo 4, versículo 1. "Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados." Em nenhum momento ele se coloca como vítima. Pelo contrário, ele reconhece que suas prisões são parte do seu chamamento e do seu compromisso com a verdade do Evangelho. Ele sabia que os crentes aos quais escrevia também poderiam ser chamados a sofrer por essa mesma verdade. E assim como ele permanecia firme, eles deveriam permanecer igualmente leais. Ao final da epístola, tendo iniciado com os recursos da graça divina, ele conclui expressando um desejo: que essa mesma graça esteja com os destinatários da carta. Essa graça que é suficiente, poderosa, capaz de realizar tudo o que Paulo mais ansiava para os colossenses: o cumprimento do propósito eterno de Deus, a maturidade espiritual dos crentes e o contentamento do próprio Cristo neles. Essa graça é a expressão final da carta, encerrando com um desejo silencioso, profundo e duradouro. O Amém não aparece na versão Almeida Revista e atualizada, mas o sentido de conclusão e de afirmação permanece evidente.